A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 50 e versículo de número 15, que diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temas, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temas, pois, eu vos sustentarei a vós, outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, que Deus possa nos dar um coração como o coração de José. Um coração perdoador. Quando a gente vê José governando, quando nós vemos José em uma posição alta, uma posição elevada, quando a gente vê José se tornando o segundo homem mais poderoso do mundo na sua época, nós compreendemos o porquê. Nós compreendemos o porquê José foi a escolha de Deus entre os filhos de Jacó. Porque José tinha um coração perdoador. Porque José tinha um coração diferente. Os irmãos de José, eles pensaram que depois da morte de Jacó, depois da morte do pai deles, José iria se levantar contra eles, iria se vingar. Mas José não tinha um coração assim. José era uma pessoa diferente. Os irmãos de José ainda não tinham entendido isso. Tem pessoas que olham para você e pensam que você é igual a elas. Porque eles pensaram que José ia fazer a mesma coisa que eles fizeram, ia se levantar contra eles. Porque eles se levantaram contra José. Mas mesmo José tendo oportunidade para se vingar, José não se vingou. Mesmo que Deus lhe dê oportunidades, porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que estamos embaixo, que estamos na luta, no deserto, que estamos passando por dificuldades. Houve momentos de baixos na vida de José. José foi escravo na terra do Egito, José ficou longe da sua família, mas Deus estava com José e chegou um tempo em que Deus colocou José em um nível elevado. Chegou um tempo em que Deus fez a roda girar na vida de José. E agora José estava em um cargo grande. Agora José era alguém importante. Mas José não usou dos poderes que foi concedido para ele, da autoridade que foi entregue para ele para fazer o mal. O que Deus vai lhe entregar não é para você mostrar para ninguém. Não é para você passar na face de ninguém, porque tem muita gente que diz assim, né? Eu quero que Deus me dê para fulano ver, porque eu quero que Deus mostre a fulano que Deus é na minha vida. Você não tem que querer, Deus é que pode mostrar, porque Ele é Deus que mostra. Ele é Deus que honra, mas você não tem que ficar pedindo a Deus com uma vingança, porque o Senhor pertence à vingança. E é Ele quem retribui, foi Deus quem mostrou aos irmãos de José que Deus estava com ele. É Deus quem vai mostrar que Ele é na sua vida, mas não esqueça, aonde Deus vai te colocar é porque você tem um coração perdoador. Você pode até ter oportunidades para se vingar, mas não faça isso. Não faça. Faça como José, resolva perdoar. José resolveu perdoar. Declare comigo: eu não vou me vingar, mas eu vou perdoar. Eu não vou me vingar, mas eu vou perdoar. Por mais que você tenha oportunidades, não se vingue, porque a palavra do Senhor, ela é clara ao nos dizer que o Senhor pertence à vingança e é Ele quem retribui. Então o nosso Deus, Ele retribui aos nossos adversários. O nosso Deus não trabalha no meio da nossa ira, do nosso furor. Entregue os teus adversários nas mãos de Deus e deixe Deus trabalhar. José sabia que todos os planos que os irmãos dele fizeram contra a vida dele foi transformado em bem.
José estava no lugar da bênção. Quem te perseguiu, quem te caluniou, quem fez o mal contra você, estava passando Ramandaraia Cantorai por sua vida, para que você fosse maduro, para que você pudesse ter um amadurecimento, para que você se tornasse uma pessoa forte. Você não entende por que Deus não exterminou alguns inimigos no seu caminho, por que Deus não tirou algumas pessoas da sua história, e Deus está dizendo, você não está entendendo, mas tudo está cooperando para o teu bem. Você não está entendendo, mas os teus inimigos, Aramanda cantarás tu canto, eles estão sendo participantes do que Deus tem preparado para você. Eles estão te perseguindo, eles estão te vendendo, tudo isso faz parte de um propósito, para que você possa chegar aonde Deus designou para a sua vida. Por isso, perdoe, deixe, se Deus quiser cobrar, Ele vai cobrar. Deus sabe como tocar, mas não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Você tem um coração de Cristo. Você tem um coração diferente. José tinha um coração perdoador. Peça a Deus para que Deus te dê um coração que perdoa. Declare comigo: o meu Deus vai me dar um coração perdoador como o de José. O meu Deus vai me dar um coração perdoador como o de José. José perdoou seus irmãos. José não se igualou a ele. Você não tem que se igualar a quem está se levantando contra você. Estão te caluniando, não se iguale. Não vá caluniar esta pessoa. Deixe Deus responder. Estão se levantando contra você, não se iguale. Você é diferente. José era diferente. José não ia se igualar. José não ia descer o nível. A palavra é essa para você hoje. Não desça o nível. Ramandaraia cantoraia. Não haja como os teus adversários. Não responda à altura. Deixe Deus responder por você. Porque quando você se cala, Deus peleja. Porque quando você se cala, Deus responde. Porque quando você se cala, Deus mostra que você tem um dono, José. O Senhor está falando com pessoas aqui de uma forma tremenda e dizendo não vai postar indireta, e dizendo não vai responder à altura, e dizendo vai se calar, porque eu sou Deus que vou te justificar e vou fazer justiça por você. Davi também teve oportunidades para se vingar de Saul. Davi poderia muito bem pegar a espada e destruir Saul, mas a Bíblia diz que Davi não tocou. Davi entregou Saul nas mãos de Deus. E Davi disse: o Senhor julgue entre mentira, mandorei, cantoraia. Ou seja, que o Senhor dê a cada um conforme o fruto das suas ações. Se eu estou plantando bem, Saul, e você está plantando mal, a colheita vai ser sua. Era mais ou menos isso, para você entender, trazendo para as nossas palavras hoje. E Saul colheu. Deixe aqueles que estão te perseguindo nas mãos de Deus. Entregue os teus inimigos nas mãos do Senhor. Ao Senhor pertence a vingança. Declare comigo: a vingança não pertence a mim, pertence a Deus. A vingança não pertence a mim, pertence a Deus. José ficou ouvindo as palavras dos seus irmãos, e a Bíblia diz, irmãos, que enquanto ele ouvia, a Bíblia diz que ele chorava. José chorava por quê? Porque não foi fácil. Eu quero que você entenda isso. Não foi fácil para José. O que José passou foi doloroso. Talvez o que você passou ou está passando é muito doloroso. E o Senhor está dizendo: mas José conseguiu perdoar, você também consegue. José conseguiu, ribiando caiarabacantaraia, entregar os irmãos dele nas mãos de Deus. Entregue quem lhe feriu, entregue quem lhe magoou, quem lhe machucou, quem lhe causou dano, José. Porque eu tenho um governo preparado para ti. Deus escolheu José porque José era diferente. José não tocou em um fio de cabelo da cabeça dos irmãos dele, por mais que ele pudesse, porque era o segundo homem mais poderoso do mundo naquela época. Então é claro que uma ordem de José, irmãos, seria feita na hora. Os irmãos de José seriam destruídos se ele mandasse. Não pensariam duas vezes, mas José resolveu perdoar. José não usou o poder, a autoridade que ele tinha, que foi entregue nas mãos dele, para fazer o mal. Deus vai lhe abençoar, mas não é para você se vingar de ninguém. Não é para você mostrar ninguém. Não é para você querer passar na face de pessoas que você foi abençoado, que Deus lhe honrou. Não, é para você viver.
As bênçãos de Deus na nossa vida não é pra gente querer mostrar nada, é pra gente viver. José foi honrado diante de todos. Mais uma vez, você vai ver a Bíblia mencionando aqui, dizendo que os irmãos de José se prostraram diante dele. Porque o nosso Deus, ele faz assim. O nosso Deus, irmãos, é o Deus que entrega a autoridade. Quando os irmãos de José se prostram diante dele, eles estão reconhecendo que José era uma autoridade. Mas não foi os mesmos irmãos que zombaram? Mas não foi os mesmos irmãos que lá atrás estavam falando de José? Pois é, quem estava falando agora estava reconhecendo a autoridade de José, a boca que está lhe difamando, a boca que se levantou contra você, quem lhe feriu, quem lhe traiu, quem lhe magoou, vai ter que ver que Deus é na tua vida e vai ter a mandora e cantaraia que reconhecer que Deus é na tua história. Os irmãos de José mais uma vez se prostraram diante dele, reconhecendo a autoridade de José, porque José se tornou uma pessoa grande, como Deus havia dito. O que Deus falou a teu respeito vai acontecer, mesmo que pessoas não gostem, mesmo que pessoas não queiram que aconteça. Os irmãos de José ficavam zombando, talvez nesse momento estão zombando de você, mas Deus está dizendo daqui a pouquinho, canto, vão ter que reconhecer que eu te escolhi. Daqui a pouquinho, Recantoraia, eu vou mostrar para todos que eu sou na tua vida. Deixe quem quiser rir agora, deixe quem quiser zombar dos teus sonhos, porque daqui a pouco Deus vai mostrar que você tem um dono. Daqui a pouco Deus vai mostrar que foi Ele que te escolheu. Foi Deus que mostrou que Ele estava com o José. Quando Deus mostra, é de uma forma perfeita. Ramancho cantoreira mandaraia. Quando Deus mostra de uma forma perfeita, através dessa palavra, os céus está dizendo, será de uma forma perfeita que eu vou mostrar que sou na sua vida. Será de uma forma que não vai ter como pessoas duvidar. Quando os irmãos de José se prostram aqui, eles estavam reconhecendo que José era a autoridade. Declare comigo, o meu Deus vai mostrar para os meus inimigos que foi Ele que me escolheu. O meu Deus vai mostrar para os meus inimigos que foi Ele quem me escolheu. Quem mostra que Deus é na nossa vida, irmãos, não somos nós. Quem mostra que Deus é na nossa vida é o próprio Deus. Se prepare, porque Deus é o Deus que vai lhe honrar porque você tem um coração diferente. Você não vai ser honrado para mostrar a ninguém, para pisar em ninguém, para fazer o mal para ninguém, não. Você vai ser honrado para viver e, se preciso for, ainda servir quem te fez mal. Porque isso aconteceu, irmãos. Está aqui na Bíblia. José disse para eles, versículo de número 21, não temas, pois eu vos sustentarei, a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José fez a diferença. José sustentou aos irmãos dele e aos filhos ainda. Porque é assim que Deus faz, irmãos. É esses que Deus escolhe, esses que têm um coração diferente, como você. Declare comigo, eu tenho um coração diferente, eu não vou me igualar a quem é ruim. Eu tenho um coração diferente, eu não vou me igualar a quem é ruim. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, por nos mostrar que nós devemos perdoar, que nós não precisamos nos vingar, que nós não precisamos responder à altura, porque quem mostra é o Senhor. E eu creio, Pai, que está chegando o tempo do Senhor mostrar para pessoas, meu Pai, que tem levantado contra, meu Deus amado, meu irmão e minha irmã, que tem perseguido, que tem se levantado para caluniar, para fazer o mal, meu Deus amado, contra a vida dos teus servos. Tu és o Deus que vai mostrar de uma forma que os inimigos vão ter que se calar para a glória do nome do Senhor. E se eles abrirem a boca para falar, não vai ser para falar mal, mas vão ser para dizer que o Senhor é na vida dele, vai ser para dizer que o Senhor é na vida dela, que o Senhor escolheu, Pai, que ninguém revoga, que ninguém anula, que ninguém destrói aquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida. Os sonhos de José se cumpriram, querendo os irmãos dele ou não, zombando, desacreditando ou não, o Senhor cumpriu na vida dele e todos tiveram que ver. Oh, Senhor, nos dá um coração perdoador, nos dá um coração como o de José, um coração que não se vingou, um coração que não respondeu à altura, um coração que não falou indiretas, meu Pai, mas que fez o bem. O nosso coração é para fazer o bem, porque nós temos o coração de Cristo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus,
O Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando a novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, por nos dar um coração perdoador. Eu creio que através dessa palavra, Pai, o Senhor está falando com pessoas e está trabalhando, tirando toda a mágoa, todo o rancor, limpando o coração, tirando todo o ódio, toda a ferida, e o Senhor está dando um coração perdoador. É em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus é um Deus que sabe a quem Ele escolhe. Ele escolheu José porque José era diferente. Ele escolheu você, minha irmã. Ele não errou quando te escolheu. Ele escolheu você, meu irmão, porque o seu coração é diferente. Perdoe. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.